vamos lá, exatamente essa situação. O aluno tem que estar atento agora ao seguinte. Vejam que para a força-peso, estou representando aqui a superfície da Terra. Porque, na verdade, a força-peso é a consequência da atração gravitacional. Certo? Uma observação importantíssima. Sempre vai estar apontando para o centro da Terra. Sempre para o centro. Ah, professor, é para cima, para o lado, é para baixo. Mas para baixo como? Meio inclinado, meio declinado, sempre exatamente perpendicular, apontando para o centro da Terra. Ah, professor, e a força normal? Mais uma vez, representei a superfície. Observe que agora, a superfície é como se fosse uma superfície plana. A superfície de uma mesa, certo? Então tem lá a superfície da mesa. Vamos supor, sobre essa superfície, sobre essa mesa, a gente tenha um bloco, um objetozinho. A partir de agora, a maioria das questões vão trabalhar com exemplos de objetos desse tipo, blocos. É como se fosse um bloquinho, como se fosse uma caixinha, bem bonitinha, um cubo, certo? Então, a partir de agora, a maioria das questões é o seguinte, observando o bloco abaixo, do bloco abaixo nós temos, então, na maioria das situações, eles se referem a blocos, certo? Então, vamos lá. Ah, professor, o que seria a força normal? Então, a primeira coisa, vocês têm que ter em mente 3 características que definem a força normal. Primeira característica, ela sempre é uma força de natureza reação. A natureza dessa força é do tipo reação. Então, ela é reação. É uma força de reação. Uma força de reação. Ah, professor, como assim força de reação? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai representar. Ah, professor, tá lá a questão, tem uma superfície, vamos dizer a superfície plana, a superfície, o topo de uma mesa. Sobre essa superfície, a gente tem um bloco, um objeto. Então, a partir de agora, todas as questões, nós temos que seguir o passo a passo, a sequência, enumeradamente, um a um, todos os casos. Ah, professor, de cada exemplo, de cada caso, de cada situação, a gente vai ter que iniciar desde o primeiro. Qual é o primeiro tipo de força? Força-peso. Então, sobre essa situação, a gente vai analisar logo a força-peso. A primeira, força-peso. Ah, professor, a força-peso aqui está apontando para onde? A força-peso, ela está apontando sempre para baixo. Olha aí a representação, uma setinha. Professor, por que a gente representa a força com uma setinha? Porque a força, sendo uma grandeza vetorial, observem em aulas anteriores, nós já definimos o que são grandezas vetoriais. Então, a força sendo uma grandeza vetorial, a representação mais adequada para vetor é uma setinha. Por quê? Porque o tamanho da setinha define o módulo. A inclinação da setinha define a direção. E a setinha define o sentido, se é para baixo, se é para cima. Então o módulo seria esse tamanho, a quantidade, a intensidade. A direção é exatamente essa, vertical. E o sentido poderia ser para cima ou para baixo, mas a setinha apontando para baixo. Então a força-peso sempre apontando para baixo. Mas vejam que o objeto, ele sofre, ele sente, é como se ele estivesse sendo puxado, atraído por algo, puxando ele. Essa força é chamada força-peso. Ah, professor, mas quando o bloquinho vai querer entrar de mesa dentro, descer, iniciar esse movimento descendo, né, ó, ele encontra o que? A superfície da mesa. É exatamente onde vai ocorrer a reação. Então vejam, quem é que está agindo sobre a mesa? O bloquinho está agindo. A mesa vai dizer, eita, tem alguém me empurrando. É a ação. Então a força-peso é a ação. Por sua vez, a terceira lei de Newton diz o quê? Que a toda ação existe uma reação. Então quem é que vai reagir? Quem vai reagir é a mesa. Ah, professor, e a reação é como? A reação ela é sempre oposta. Então, ela vai ser oposta. Então tá aí, gente. Ah, professor, questão extremamente simples. Caiu lá no Enem, no vestibular. Dizia o seguinte: apenas destaque representando todas as possíveis forças que tem nessa situação. A primeira força vai ser o quê? Força-peso. A segunda força vai ser o quê? Força normal. E a força normal? A primeira característica dela é que ela é uma força do tipo de natureza o quê? De natureza reação. Então observe que essa força aqui vai ser uma força de reação. Reação. Ah, professor, reação de quem? Reação da mesa.
Vejam que o bloquinho, o objeto está pressionando a mesa, está agindo sobre a mesa. Por sua vez, a mesa reage para cima com a força contrária, oposta. E mais, professor, o senhor disse que são 3 características. Primeira característica é que a força normal é do tipo reação. Segunda característica, ela só ocorre em superfícies. Superfícies. Só ocorrem apenas em superfícies. Ou seja, na verdade, você pode até unir essas 2 características. A força normal nada mais é que uma reação de superfícies. Professor, tem uma superfície. Alguma força agindo com a sua superfície, isso vai me gerar uma força chamada força normal. E essa força normal, na verdade, vai ser a normal da superfície. Professor, primeira característica é uma força do tipo reação. Segunda característica, só ocorre em superfície. E terceira e última característica é exatamente isso aqui. A força normal, ela é sempre perpendicular. Professor, perpendicular a quem? Perpendicular a quem ela ocorre. Aonde ela ocorre? Ela ocorre aonde? Em superfície. Então ela é sempre perpendicular. Perpendicular. Professor, sempre é perpendicular a quem? Às superfícies. É uma reação das superfícies que ocorre sempre de maneira perpendicular. Então é como se você prolongasse aqui, olha, prolongasse até chegar à superfície. Chegou na superfície, aqui ela ocorre de maneira perpendicular, formando 90 graus. Professor, vamos lá. Vamos observar essa setinha, esse vetor, para saber se esse vetor é uma força de tração, se esse vetor é uma força peso, é uma força normal, é uma força de sustentação. Esse vetor força, essa força aí, é uma força de que natureza? Primeiro, é uma reação da superfície. Segundo, está ocorrendo na superfície. E terceiro, é perpendicular. Logo, isso é uma força o quê? É uma força normal. A gente representa por Nzão. Força normal. Então, observa aí, gente. Então, primeiro, força peso apontando para baixo, é a ação. Força normal apontando para cima, é a reação. Ocorrendo sobre a superfície e formando um ângulo de 90 graus, perpendicular com a superfície. Aí alguém pode dizer, com essa ideia, alguém pode concluir. Professor, então, tá certo, perfeito. Aula muito boa, entendi tudo. Então, isso quer dizer que sempre a força normal ocorre para cima, verdadeiro ou falso? Pronto, aí, pode ser uma questão de Enem. O enunciado da questão diz o seguinte: diga se é verdadeiro ou falso. A força normal sempre ocorre para cima, verdadeiro ou falso? A aluno vai dizer, o professor disse isso lá, então é verdadeiro. Nada disso. Estou dizendo que é sempre para cima? Jamais. Eu estou dizendo que ela é sempre oposta, perpendicular à superfície. Aqui é como se fosse no chão, numa mesa. Professor, e se o caso fosse no teto? Um pedreiro lá, um eletricista, quer fixar no teto uma lâmpada. Então tá lá a lâmpada. E ele querendo, um objeto aqui, né, e ele querendo fixar esse objeto, lâmpada, ou que seja, um lustre, uma luminária, ele querendo fixar lá no teto. Então ele com a furadeira, com o martelo batendo o teto lá em cima. A reação normal vai estar para onde? Então ele está pressionando, exercendo uma força para cima, uma força para cima. Em consequência, essa superfície, que é o teto, vai reagir. Ela vai reagir para onde? Para baixo. Então observe que nesse caso aí a normal está para baixo, sempre formando 90 graus. Então, gente, seria aqui assim, não? A reação normal está aqui apontando para baixo. Reação normal. Por quê? Porque a força é de natureza reação. É uma reação. Então, gente, nesse caso, a normal está para cima. Nesse caso, já está para baixo. Professor, então só tem essas duas possibilidades, ou para cima ou para baixo. Não. Pronto, esse quadro aqui, na parede. Na hora que eu fui aqui fixar ele, né, pregar, parafusar na parede. Então vamos lá para o caso. Tá a parede aqui vertical, né, parede vertical, e tem um objeto aqui um objeto fixado à parede. Então está sendo exercida uma força aqui contra a parede. No caso, a superfície é a parede. Vai ocorrer o quê? Uma reação. Reação de quem? Da superfície. A superfície aqui é a parede. A reação vai ser saindo, olha. A reação vai ser saindo. Essa reação é chamada de força normal, que ela vai formar aqui, olha, 90 graus. Por quê? Primeiro, é de natureza reação, reação dessa primeira força, reação dessa primeira força, reação dessa primeira força. Segundo, ocorre em superfícies.
Ah, professor, pode ser a superfície do chão, pode ser a superfície do teto, ou pode ser a superfície da parede. Então, gente, observem as três características. Só é chamado de força normal se for de natureza reação, ocorrer em superfície, ou seja, a reação de superfície, e sempre formando 90 graus, é perpendicular a essa superfície. Então, gente, é isso. A aula de agora, nós trabalhamos dois casos. Dois tipos de força. Dentro do assunto de aplicações, já entendemos leis de Newton, agora estamos trabalhando aplicações. Ah, professor, quantas aplicações nós temos? Ao todo, em média, 12 a 13 casos. 12 a 13 tipos de força. Primeiro tipo de força chamado o quê? Força-peso. Força-peso, a formulazinha P é igual a mg. M vezes G. Força-peso. Ah, professor, o segundo tipo chamado força normal. Aí alguém pode dizer, qual é a fórmula dessa força normal, professor? Na verdade, ela não vai ter uma fórmula específica. Ela vai ser exatamente igual ao tipo de força que estava sendo a ação. Ah, professor, nesse caso aqui a ação era o peso. A reação é a normal. Então, nesse caso aí, eu vou ter isso daqui, ó, que a normal vai ser exatamente igual a força-peso. Então, eu vou calcular a força-peso separadamente e o resultado eu igualo a normal. Já que nesse caso, a força normal aqui vai ser exatamente igual a essa força. A força que estava sendo exercida para cima, a normal vai ser exatamente igual ao mesmo valor, a mesma intensidade. Ah, professor, e aqui? A força normal vai ser igual a essa outra força. Então, gente, dependendo dos casos, das situações, dos exemplos, a gente vai ver como resolver essas situações. Vamos ver agora nos exercícios, cada um dos casos, como é que se resolve, como é que se calcula todas essas situações. Lembrando que na aula de hoje nós trabalhamos apenas dois casos. Força-peso, dois tipos de aplicações, força-peso e força normal. Vamos ver agora os